Fala gigante, Bitcoin a 30 mil dólares e todo o mercado em queda desde a reunião do Fed. Como podemos lidar com esse mar de sangue nas criptomoedas? E será que esse é o fundo das criptomoedas? Quem me conhece sabe muito bem que eu só gosto de fazer análise quando estamos em um momento realmente decisivo e importante. Portanto, vou te falar sobre esse assunto agora após a vinheta. Perder dinheiro não é nada fácil e quando não se tem uma estratégia definida é pior ainda, porque vira cassino, onde você fica tentando acertar as análises. Quando estava na alta do Bitcoin, nós já tínhamos um medo da correção, afinal a gente já vivenciou isso em 2018, 2020 e agora 2022 novamente. E sempre avisamos nossos assinantes para retirar um pouquinho do capital ganho nessa alta, porque lucro bom é aquele no bolso, e a gente sabe muito bem disso. E basicamente os anos ímpares sempre foi bom e os anos pares um banho de sangue. Mas calma, isso não é um padrão que devemos dar muita atenção nesse aspecto apenas de par e ímpar, A primeira coisa que devemos olhar é qual o custo de mineração do Bitcoin. Esse sim é um padrão que devemos dar total atenção. Afinal, na história sempre tivemos alguns testes nessa região e conhecendo um pouquinho das grandes mineradoras, elas não gostam de desligar as máquinas. Mesmo sabendo que muitas mineradoras passaram por um investimento em energia renovável, mesmo assim é um parâmetro que devemos dar total atenção. Existem vários analistas agora nesse momento que estão compartilhando medo, dizendo que vai cair mais, que vai afundar mais. Lógico, ninguém sabe o que pode acontecer, mas é muito importante a gente não deixar de olhar esse indicador, que é um indicador muito importante nas criptomoedas, beleza? Então vamos dar uma olhadinha agora qual que é o preço de mineração das criptomoedas e qual que é essa região que a gente está vivenciando, essa correção que teve, que foi muito grande para as criptomoedas. O projeto Luna, por exemplo, que construiu um ecossistema gigantesco, inclusive a gente tem algum vídeo aí sobre esse ecossistema, onde a gente comprou por centavos e teve a oportunidade de vender aí acima de 80 dólares e o projeto voltou literalmente a menos de centavos, porque simplesmente houve um problema no seu compromisso, vamos dizer assim, em manter a sua paridade, E lógico, se demonstrou que era um projeto não descentralizado, e sim centralizado, a ponto de não conseguir manter essa estabilidade da sua stablecoin UST, de 1 para 1 com o dólar, Então tudo isso gerou um movimento muito grande de pensamento negativo e ao mesmo tempo o medo começou a espalhar no mercado inteiro, beleza? Vamos dar uma olhadinha no preço Vamos dar uma olhadinha agora no custo de mineração do Bitcoin. Prontinho, chegamos aqui em um gráfico onde ele demonstra o preço que está o Bitcoin e ao mesmo tempo essa linha azul demonstra o custo de mineração, o quanto que em média os mineradores gastam para criar um novo Bitcoin. E aí, analisando agora esse gráfico aqui diretamente pelo site da Macromicro, a gente percebe que houve sim, olha que incrível, um teste agora justamente nesse ponto de custo de mineração. O Bitcoin saiu de 40 mil dólares, teve uma queda gigantesca e alcançou o seu custo de mineração aí por volta dos 29 mil dólares, E aí começa sim a existir um ponto muito importante. Veja que o custo médio de mineração do Bitcoin, ele está agora nesse exato momento em 31.503. E o Bitcoin agora está valendo 30.607. Ou seja, a gente tem uma correção gigantesca que eu vou mostrar aqui para vocês e o preço está se mantendo acima do custo de mineração. Isso é um indicador muito forte junto com outros indicadores que eu vou mostrar para vocês. Você também pode investigar esse custo de mineração por um indicador aqui no próprio TradeView. No próprio TradeView existe esse indicador aqui, que ele demonstra o custo de eletricidade e o custo de mineração, que é bem bacana e você consegue acompanhar todas essas informações. Veja que ele traça uma linha aqui como se fosse uma banda de Bollinger,
e ao mesmo tempo você consegue ver quando ultrapassou o custo de eletricidade e está próximo do custo de mineração, né? O custo de mineração, veja que ele demonstra, né, que está aí na faixa de 24, 25 mil dólares aí. Beleza? Então vai diferenciar muito de cada indicador, mas é importante você entender mais do que tudo a região que está sendo colocada como custo de mineração. Portanto, gigantes, caso você tenha o TradingView, você pode estar sim colocando esse custo de produção do Bitcoin e ele servindo como um auxiliar para você aí quando se for fazer as suas análises aí propriamente dita, beleza? Então vamos dar atenção a esse indicador e eu vou concluir em breve aqui para vocês a linha de raciocínio que devemos ter. Agora vamos dar uma olhada num painel de indicadores que serve sim como um fundamento muito grande, onde a gente também reúne um monte de informações, tá bom? Vamos lá. Nesse painel de indicador ele vai trazer vários dados para a gente, desde o estoque, né, o índice de força relativa e assim por diante. O índice de força relativa está em 46 nesse exato momento, né? Temos aqui vários tipos de médias, né, onde você pode criar uma análise um pouco mais importante. Temos o oscilador aqui de potência, preço realizado, então está em 1,24, mineração dos blocos, tal, né? O índice de medo e ganância ele está batendo 8. Isso aqui a gente começa a analisar alguns pontos muito importantes. Lembre-se, quando estava lá no indicador dando 80, 70, né? Poxa, a gente estava com receio, a gente estava com medo de vir uma correção. Inclusive eu vou mostrar para vocês uma das nossas análises. E aí agora nesse exato momento está em 8. Então esse para mim é um indicador muito forte, que o medo do mercado realmente está muito grande, porque teve várias criptomoedas que caíram mais de 70, 80, 90%. Então isso para mim é um indicador muito forte. Se existe algum momento que eu devo estar realizando compras, esse momento é agora, tá bom? Então, tempos para o halving, está faltando aí 713 dias, então lembre-se que o halving é um evento muito importante, é um evento que sempre ele antecede a uma grande subida no mercado, né, uma nova tendência de uma nova alta histórica, então é muito bom a gente prestar atenção nesse ponto, né? Descendo aqui, a gente vai ver outro indicador que é bem bacana, ó, dias acima do preço atual, ou seja, 492 dias, o preço se manteve acima desse valor que a gente está vivenciando hoje. Olha que legal isso, né? Então, poxa, estamos falando aí de mais de um ano, tá? Que o preço se manteve nisso. Então, a região que a gente está vivenciando hoje, sim, ela é um grande suporte, muito importante, junto com outros indicadores que eu vou mostrar para vocês. E aí aqui temos um índice, né? Que é entre as compras, as ordens de compra e as ordens de venda na própria Binance. Veja que nesse momento, como a gente chegou no índice de medo, né, altíssimo, de 8, as compras e vendas elas estão começando a se equilibrar, né? E aí o mercado ele começa a se lateralizar, ele não tem mais uma tendência definida, entendeu? Ah, tá um momento de alta, tá todo mundo feliz, ou tá no momento de baixa, queda e o pessoal tá com medo. Não. Começa a ter, sim, um equilíbrio, onde várias pessoas estão comprando de um lado e outras estão vendendo com medo, né? E isso cria, sim, uma grande lateralização no mercado, tá? Então isso é um ponto característico muito importante, tá bom? Em 2020 eu compartilhei uma ferramenta muito bacana para CryptoGiant, ou seja, veja aqui que no dia 19 de março de 2020 eu compartilhei essa ferramenta que muitos analistas começaram a trazer aí no ano passado, né? Mas é uma ferramenta da qual a gente já tinha conhecimento já de longa data. Essa ferramenta é o gráfico de arco-íris. Esse gráfico de arco-íris ele reúne um arsenal de informações para a gente e eu vou te mostrar isso agora, nesse exato momento. Vamos lá. Primeiro ponto, a gente vê aqui que tem umas linhas traçadas em relação ao halving, ou seja, em 2024 nós teremos o halving, veja como está distante até esse processo, tá bom? Nesse exato momento, perceba também que o Bitcoin, ele chegou numa zona azul, ele começou a chegar num ponto onde que sempre quando o Bitcoin começou a tocar nessas regiões, ele voltou a subir. Sim, ele pode ter uma nova correção e ir para a segunda ou terceira zona? Pode sim, ele corre esse grande risco, tá bom? Assim como a gente já vivenciou aqui, ó. Olha isso,
6/12/2018, o Bitcoin chegou a valer 3.426 dólares. Naquela época, muitos analistas em todas as partes estavam recomendando o quê? Venda, 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 que o Bitcoin vai a 1.000 dólares. O Bitcoin vai a 50 dólares. Então o medo foi generalizado e depois todo mundo viu uma subida muito desenfreada. A mesma coisa ocorreu aqui, ó, no dia 13/3/2020, que foi o Covid Day, né? Onde teve aquela questão da pandemia, tudo, e isso fez com que o mercado caísse. Então o mercado chegou a bater aí 5.341. Nós da CryptoGiant, todos os assinantes que estão aí junto com a gente, vivenciou esse momento como nunca antes visto. Porque aonde a gente olhava, estava todo mundo dizendo venda, com medo. E a gente estava muito feliz realizando compras em 6.000, 7.000, 8.000 dólares e assim por diante. E depois a gente vivenciou um momento de alta gigantesca, aonde sim, criou uma intensificação aí, né, do FOMO, né? Todo mundo começou a lançar projetos, falar de criptomoedas, aquelas pessoas que nunca tinham falado ou visto sobre criptomoedas começou a falar sobre o assunto. Então isso faz com que a gente que tem um pouquinho de experiência fique com receio de estar vivenciando sim uma alta histórica. E foi justamente isso que ocorreu. E aí o Bitcoin teve uma pequena correção, ele subiu, fez um segundo topo, né? Ou seja, testou novamente uma região que era para subir e consecutivamente voltou a corrigir. Então ele ultrapassou, na verdade, né, o topo anterior de 68, foi lá para de 62, foi lá para 69 aproximadamente, o preço do Bitcoin, e depois disso ele teve uma correção. E essa correção ela foi vista por nós da CryptoGiant. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha que interessante. No dia 18 de novembro de 2021, eu mandei uma mensagem dentro da CryptoGiant. Market cap das criptomoedas está me preocupando. Isso a gente estava vivenciando um momento de alta, entendeu? Um momento muito de bull, né? Onde que todo mundo estava realizando compras, né? E aí eu pedi para todos da CryptoGiant começar a falar sobre esse assunto, o que eles estavam achando, né, sobre isso, e alguns responderam, beleza? Vamos para o próximo. Quando foi? Logo em seguida eu mandei uma análise muito importante. Olha que legal essa análise aqui. E aí eu vou explicar para vocês por que ela é importante para você conseguir analisar o mercado de uma forma mais abrangente. O mercado de criptomoedas ele estava fazendo sim uma cunha, e essa cunha a gente chegou a bater aí uma alta histórica do market cap das criptomoedas, a capitalização de mercado das criptomoedas. Elas começaram a subir de uma forma desenfreada. Isso rompeu-se também as altas históricas. Então antigamente a gente tinha 2,49 trilhões de dólares, o market cap subiu até 2,55 trilhões de dólares. E essa cunha de baixa começou a me preocupar, entendeu? Começou a me preocupar. E foi justamente o que eu expliquei. O principal de tudo é a cunha que está sendo formada. Nossa EMA de 50 período semanal também é um suporte nessa correção. Foi isso que eu escrevi e a gente tinha que manter total atenção nisso. Veja que a EMA de 50 períodos, olha onde que ela estava. Justamente aqui, ó, na região de 1,75 trilhões de dólares. Então, essa cunha poderia sim ocasionar uma grande correção e vir para esse ponto que é um ponto particularmente muito fundamentalista no meu ponto de vista de análise, tá bom? Dando continuidade, beleza. Formação da cunha e logo em seguida confirmação da cunha. E aí, olha que bacana. Justamente saímos daquele ponto de análise de 2,55 aí trilhões, teve a correção e foi justamente na nossa EMA de 50 períodos. A EMA de 50 períodos já estava em 1,85 trilhões de dólares. Então, o que isso fez com que a gente se preocupasse, porém aqui em cima já tinha sido emitido um alerta para a gente começar a realizar um pouquinho das nossas compras, realizar um pouquinho dos nossos lucros, entendeu? Porque a gente estava com medo de vir sim uma grande correção para o ano de 2022 logo em seguida. Infelizmente não existe bola de cristal no mercado. Quem te dizer que vai acertar o mercado 100%, ele está totalmente errado. Ele não tem como ele sabe disso, porque qualquer tipo de aspecto econômico ou até mesmo em questão de tecnologia pode influenciar o mercado.
assim como a gente viu recentemente aí, né, o Fed pressionando com as suas taxas de juros e ao mesmo tempo a Luna, um ecossistema gigantesco, sofrendo sim um grande ataque, que alguns dizem, e até mesmo demonstrando que o mercado ele pode sofrer sim vários episódios. Isso só compactuou para aqueles que estavam acreditando que o mercado ia estar em baixa no ano 2022. Mas não significa que a pessoa acertou verdadeiramente, ela tinha 100% de certeza. Não, pelo contrário, ela tinha sim um indicador, ela tinha sim um aspecto de análise, de acreditar que o mercado iria corrigir mediante aquela alta. E foi justamente isso que a gente também tinha, né? Então, muitas das vezes, é fundamental a gente seguir as nossas linhas de raciocínio, é fundamental a gente seguir o que a gente está analisando no mercado, porque nossa experiência ela vai ajudar muito para a gente tomar decisões assertivas. Então, dando continuidade, foi isso que aconteceu e tivemos essa correção, justamente na nossa EMA de 50 períodos. Agora, vamos dar uma olhadinha como o mercado está nesse exato momento. Perceba que a nossa cunha ela continua aqui, os 2,55 trilhões continua sendo marcado. A gente teve sim aquela primeira correção onde testou a nossa EMA de 50 períodos e o mercado voltou a ter uma pequena recuperação e teve a grande queda a partir do ano de 2022. A partir aí de março de 2022, a gente teve essa longa queda, onde estamos justamente agora em 1,29 trilhões de dólares. A EMA de 50 períodos ficou lá em cima, porque ela foi rompida. Então foi ultrapassada aquela região da qual a gente entendia que era um suporte muito forte, caso acontecesse o rompimento daquela cunha, que foi justamente isso. Quem vendeu lá em cima, quem tirou um pouquinho dos ganhos, seja em games, seja em NFT, seja em finanças descentralizada, ou seja em qualquer projeto, agora tem a grande oportunidade de fazer novas compras com um desconto incrível, tá? E aí, como ocorreu o rompimento da nossa EMA de 50 períodos, o que a gente deve olhar? Buscar os próximos suportes. A gente pode buscar os suportes aqui em questões de regiões? Sim, a gente pode buscar, tá? Mas a gente vai buscar em cima de um indicador que também é muito forte. Então vamos lá, eu vou pular para o gráfico mensal, porque é um gráfico do qual reúne fundamentos muito mais sólidos. Quanto maior o tempo, mais sólido é, tá? Então, analisando aqui, a gente percebe muito forte que foi justamente isso. Tivemos uma grande correção e agora estamos no teste da nossa EMA de 50 períodos. Ela chegou a tocar, vou até dar um zoom aqui para vocês. Olha que bacana. Chegou a tocar. Na verdade, nem chegou, chegou próximo da nossa EMA de 50 períodos no gráfico mensal e voltou a subir. Esse pequeno retorno já representou aqui 19% de retorno apenas por estar próximo da nossa EMA de 50 períodos. E aí, olha que ponto interessante. Olhando aqui, ó, na nossa EMA de 50 períodos, que é essa linha verde, você vê logo aqui em cima, olha que legal, caramba, lá em cima, ó, nessa região, você vai ver lá em cima, 1,02 trilhões de dólares, que é o suporte da nossa EMA de 50 períodos nesse exato momento. E não apenas isso, também é um grande suporte no market cap das criptomoedas, também psicológico. Então, quando a gente analisa o mercado dessa forma um pouco mais sistemática, buscando, um indicador do custo de mineração, buscando uma análise gráfica para entender o que aconteceu, buscando também a parte de fundamentos, entendendo o porquê que ocorreu essa correção e como isso pode se recuperar gradativamente. E foi justamente isso. Lá no Instagram, quem não acompanha a Crypto Giant no Instagram ou não está dentro da nossa comunidade, vai saber muito bem que eu falei para a gente se manter muito atento na nossa EMA de 50 períodos no gráfico mensal. Aqueles que se mantiveram atentos já estão tendo lucro justamente pelo fato dessa pequena recuperação, tá bom? E aí a gente tem outro tipo de análise aqui
que é fundamental a gente levar em consideração. Algumas pessoas estão falando que o mercado vai continuar em queda, o mercado vai afundar e assim por diante. Tá bom, legal. Essas pessoas estão prevendo mais queda. Então, qual que é o ponto que eu levo em consideração aqui? As grandes quedas que ocorreram, olha que legal, aproximadamente chegaram aqui ó, a 52%, outra aqui ó, aqui em cima, chegou aqui a 54%. Então, se essas grandes quedas que a gente passou de Covid, né, de momentos onde a China e vários países estavam proibindo as criptomoedas, né, e agora nesse momento a gente está vivendo um problema de inflação, problema de taxa de juros e um monte de indicadores econômicos, macroeconômicos. Então, eu não posso realmente, eu não posso ser tão ingênuo em acreditar que o mercado vai corrigir muito acima de 50%, 60%, 70% é apenas um candle, entendeu? Porque a história demonstrou isso pra gente, a história comprovou que isso não ocorreu no passado. Então eu seria muito imaturo se eu dissesse que o mercado vai continuar corrigindo, sendo que temos vários indicadores que demonstram que o mercado ele vai, a partir desse momento, começar a ter uma lateralização, e sim, esse ponto a gente deve dar muita atenção, tá bom? Alguns estão falando aqui ó, na região de 20 mil dólares, né, que seria aqui no próprio Bitcoin. Vamos lá dar uma olhadinha aqui no Bitcoin, olha que legal. Aqui é a minha análise do Bitcoin. Também, tanto o market cap das criptomoedas como o próprio Bitcoin, eles sempre vão estar muito correlacionados. Então a gente vê que o padrão é muito similar. Veja que aqui ó, temos aqui a alta histórica em 2017 do Bitcoin, que foi lá próximo dos 20 mil dólares. E caso a gente tivesse uma queda, que também vocês vão perceber que é bem parecido, olha que legal, o candle. Ó, se fosse a 55, que nem já teve quedas anterior, a gente ia justamente, deixa eu só voltar aqui, olha aqui, a gente ia justamente na nossa ATH, nossa última alta histórica dos 20 mil dólares. Muitos estão achando que vai para esse ponto. Realmente pode ir, porque na história comprovou que isso já ocorreu, uma queda de 55% aí aproximadamente em cima de um candle. Mas ela não vai ocorrer de uma vez, de uma única vez, ela vai ocorrer gradativamente. Então, muitas pessoas estão se machucando porque estão seguindo analistas do qual pregaram o medo, e alguns vão agora passar por uma pequena recuperação no mercado e essas pessoas vão simplesmente estar vendidas, não vão conseguir estar aproveitando, tá bom? Podemos ter um reteste aqui, ó, nessa alta histórica dos 20 mil dólares? Lógico que podemos, mas é fundamental analisarmos que o custo de mineração está lá em cima. Será que as mineradoras vão querer ficar no prejuízo por um longo período de tempo? Não, eu acredito que não. Tá? Então, pensar que o Bitcoin vai cair a 20 mil dólares e vai se manter lá embaixo, porra, é muito ser ingênuo, entendeu? Então vamos começar a olhar os fundamentos que a gente tem, sem ficar com muita paranoia, correto? Beleza? Então, gigantes, essa é a análise dos 30 mil dólares do Bitcoin e o quanto que isso é importante. Veja que também, correlacionando com o market cap total das criptomoedas, a gente vê novamente que o Bitcoin teve uma correção, tocou também aqui ó, próximo da nossa EMA de 50 períodos e agora teve uma pequena recuperação. Tá? Então, tanto a capitalização das criptomoedas, que nesse exato momento está aí em 1,29 trilhões de dólares, tá? Como também a parte de análise do próprio Bitcoin, a gente percebe que ele está se mantendo em um ponto muito forte. Os 30 mil dólares é uma região muito importante que todos vocês devem dar atenção. A gente tinha um canal que a gente tinha feito uma análise muito anterior. Essa análise desse canal, ela vinha sendo seguida desde 2021. Então a gente já tinha passado por um processo aqui de subidas e descidas. E quando ocorreu essa ruptura, né, desse canal, automaticamente o próximo suporte era a nossa EMA de 50 períodos. Rompendo a nossa EMA de 50 períodos, que é um ponto muito importante, o único suporte que vai restar é a nossa alta histórica aí
próximo dos 20 mil dólares, tá? Mas lembrando-se que temos aí o custo de mineração. Gigantes, espero realmente que essa aula, esse estudo tenha agregado muito na sua vida, que tenha te trazido sim uma abordagem muito mais técnica, muito mais significativa no ponto de vista macroeconômico das criptomoedas e como isso tem sim um tipo de correlação muito grande e como a gente pode não apenas fazer as nossas compras e vendas em momentos aleatórios, mas sim fazer compras e vendas em momentos certos, momentos decisivos, tá? Muito melhor do que eu fazer 50 análises, 1000 análises, igual muitos fazem, é eu fazer uma análise exclusiva, importante, em momentos característicos que pode sim ajudar você a crescer. Portanto, gigantes, forte abraço e até a próxima. Não se esqueça de seguir o nosso canal, compartilhar ele e se inscrever. Apertar aí no sininho, porque isso realmente vai ajudar a gente a crescer. Até a próxima.